Hoje a gente vai apresentar aqui o seminário sobre bioquímica da hibernação, na matéria de bioquímica, né? Os membros são Bruno, Gabriel, Júlia Medeiros, Ludmila e Sofia, da turma D do professor Marcelo Hermes. Então, vamos começar com as introduções, né? Os animais endotérmicos, eles dependem do calor metabolicamente produzido para manter a alta temperatura corporal, né? A maioria das reações mediadas por enzimas ocorrem de forma ideal, né? Então, elas sempre vão ter uma temperatura ideal, num pH ideal, e vai fazer a termorregulação endotérmica para garantir a função biológica, né, sobre as temperaturas ambientais. Essa é uma estratégia termorregulatória adaptativa, né, conhecida como torpor, né, que é o uso de reduções temporárias e reversíveis na taxa metabólica e na temperatura corporal, né? Ela evoluiu em alguns animais para lidar com situações que a manutenção da alta da temperatura corporal é energeticamente restritiva. E aí, o que é o torpor? Torpor é um estado fisiológico de heteroterma em que a taxa metabólica e a temperatura corporal elas são comitantemente reduzidas para conservar a energia, né? Uma estratégia evolutiva, seguindo por um aumento do metabolismo e reaquecimento do corpo para um estado de função normal, usando fontes endógenas de calor. O torpor ele pode ser definido mais estreitamente como sendo diário ou ele sazonal, né? Não é exatamente uma hibernação, por assim dizer, né? E aí o torpor diário ele é caracterizado por ataques que duram menos de 24 horas, né, com a temperatura corporal muitas vezes permanecendo em alguns graus acima da temperatura ambiental até, né. Em contrapartida, a hibernação ela é prolongada muitas vezes, ela dura meses, com ataques de torpor, né, de vários dias e semanas intercalados, com curtos períodos de gestação e eutermia. Então, o torpor ele é um mecanismo da hibernação, mas ele não pode ser dito propriamente dito como uma hibernação. A hibernação pode ser vista ainda mais dividida em hibernação obrigatória, definida por quedas sazonais previsíveis em taxa metabólica e temperatura corporal, e a atividade, né, independente de fatores externos. A hibernação facultativa, quando os animais usam torpor para períodos prolongados, por mais de 24 horas, e é fora da temporada de hibernação. Durante a hibernação, o ponto de configuração da temperatura corporal é consideravelmente reduzido e a temperatura corporal muitas vezes permanece em ou mais perto dentro de 1 grau Celsius ali, tá? As taxas de processos biológicos são afetadas, indo para uma fração de valores normais. A taxa metabólica torpe durante a hibernação pode ser inferior a 1% da taxa metabólica de repouso e a frequência cardíaca pode diminuir em mais de 97%. Um exemplo disso é a orelha longa do hibernante de Goulod, né, que é um tipo de morcego, e ele cai para 5 batidas por minuto durante a hibernação, comparando a uma média de 228 batidas por minuto em estado de repouso normal, né? Então, realmente é uma característica evolutiva que os animais desenvolveram para salvar, né, e garantir um menos gasto de energia. A taxa respiratória também é afetada no torpor, ela não é só reduzida, mas também é completamente presa por períodos, com alguns hibernadores experimentando longos períodos, né, de apneia. Muitos e pequenos mamíferos e algumas aves, eles usam torpor também, tá? Além disso, embora haja uma variação considerável no grau em que as espécies heterotérmicas em toda a classe mamália, espécies estão intimamente ligadas, elas tendem a expressar características semelhantes ao torpor. Então, não necessariamente elas vão ter um torpor que é definido, né, metabolicamente, biologicamente, mas elas fazem algum tipo de redução de gasto de energia, que é muito semelhante às estratégias ao torpor e à hibernação. Com exceção dos comuns, né, a hibernação ela é restrita aos mamíferos, principalmente aquelas espécies que vivem em regiões temperadas, que experimentam longos períodos de escassez de alimentos. O fenótipo de hibernação pode ser evoluído em algumas linhagens como adaptação para apoiar ainda mais a manutenção e a sobrevivência na menor taxa corporal e a ressonância magnética mais lenta durante períodos de déficit energético, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os gatilhos de hibernação, né, controle dos processos fisiológicos. A atividade do sistema específico que aciona o torpor sazonal sobre o controle de um relógio endógeno, mestre localizado dentro dos núcleos supraciasmáticos do hipotálamo. Então, esse sistema é impulsionado pelo fotoperodo e resulta em alterações diárias no metabolismo, apetite e atividade do indivíduo.
Padrões de torpor diário parecem cair sob controle circadiano, o que permitiria que os animais continuassem a despertar e funcionar, né, durante períodos normais de atividade. Mas ritmo circadiano parece ter pouca influência na hibernação. Então, as mudanças sazonais no comprimento do dia e níveis de hormônios leves, como a melatonina, conduzem ritmos circanuais, né? Além disso, o tempo de hibernação sazonal ele é previsível e, na maioria dos casos, ocorre independentemente das condições ambientais. Ritmos circanuais de hibernação podem persistir mesmo sobre fotoperíodos constantes de temperaturas, o que sugere um controle circanual intrínseco. Então, o que significa? Que não necessariamente um animal só vai hibernar em certas condições. Às vezes, o animal ele vai hibernar de toda forma, porque é algo intrínseco do próprio animal, e ele não vai precisar de que situações externas façam com que ele tenha que hibernar. E eles têm toda essa produção e esse consumo exacerbado de energia, né, durante o período pré-hibernação, e eles vão se alimentar bem, eles vão garantir que eles tenham mecanismo suficiente para depois sobreviver a essa hibernação, né. A disponibilidade de energia também influencia a entrada na hibernação. Então, reduções na disponibilidade de alimentos levam ao estresse metabólico, sinalizado pelo aumento das porções de ADP, ATP, NAD+, e NADH. A resposta celular à queda das concentrações de substratos energéticos é uma redução da taxa metabólica e um aumento da dependência da lipose para a produção de ATP, que são duas características principais da hibernação, né? A fenologia da hibernação é influenciada pelo sexo e pela condição corporal, podendo variar dentro de uma espécie, até mesmo de uma espécie única dentro e até mesmo dentro de uma única população. Então, aqui a gente vai ter um exemplo dos morcegos marrons machos, né? Eles entram em hibernação mais tarde do que as fêmeas. E as fêmeas mais gordas, elas emergem mais cedo do que outros companheiros de galo também, tá? Assim, o início da hibernação parece ser uma resposta subjacente ao fotoperíodo, influenciada até certo ponto por outros fatores ambientais, que previsivelmente diminuem antes da estação de hibernação, como a abundância de alimentos na paisagem, bem como a condição individual, né, que eu já tinha citado anteriormente. O fotoperíodo não influencia ritmos circadianos de animais em covas escondidas, galinheiros ou tocas, e a disponibilidade de alimentos raramente flutua durante todo o inverno. Isso levanta a questão: o que controla os ritmos na atividade e nos processos fisiológicos durante a hibernação, quando esses ciclos são interrompidos? A opinião atual é dividida sobre se o controle circadiano da atividade durante a hibernação é modificado para ser fotoindependente ou completamente abandonado. A transferência do controle dos processos fisiológicos para um relógio circadiano alternativo depende da temperatura, que não é com a temperatura corporal reduzida. A manutenção de padrões semi-regulares em excitação e a atividade durante longos períodos de escuridão e quiescência continuaria. Além disso, os padrões de atividade quando ocorrem em excitações parecem permanecer sob alguma influência circadiana durante a hibernação parcial. Nas hibernações que a gente vai ter, por exemplo, dos morcegos, né, que foi o que eu citei anteriormente, o tempo de atividade máxima durante o inverno permanece ligado ao pôr do sol e a atividade diurna é muito incomum. Porém, há evidências de que a influência de um ritmo circadiano se perde durante a hibernação. E as estações e algumas populações de morcegos castanhos pequenos não mostram nenhum tipo de padrão circadiano, tá? As temperaturas ambientais mais frequentes resultam em excitações mais frequentes por morcegos hibernando em edifícios do que em cavernas, o que sugere que a ecologia de hosting afeta padrões de excitação. Os mecanismos por trás do início da hibernação permanecem mal compreendidos. A opinião é de que as mudanças na taxa metabólica e na temperatura corporal durante a hibernação são controladas por meio de um set point deslizante. As adaptações do hipotálamo ajustam a temperatura em torno da qual a temperatura corporal é defendida metabolicamente. Então, a temperatura corporal, ela com certeza ela é ajustada e ela é definida quando você tem esses mecanismos dentro desses animais, né, que metabolicamente faz com que a temperatura corporal se mantenha, ela baixe ou ela aumente. Assim como um forno não produz calor até atingir o ponto do set termostato, a produção de calor metabólico no corpo é em grande parte reduzida até que a tuberculose atinja o set point recém-estabelecido. Durante a entrada em hibernação, a diminuição
do T7, né, que é a temperatura set point, e a redução comitante da taxa metabólica precedem um declínio gradual da temperatura corporal desses animais. A resposta metabólica dos animais hibernantes, quando a temperatura corporal cai abaixo dessa temperatura de set point, também é importante e apoia ainda mais a ideia dos set points em vez de um abandono completo da termorregulação. Então, a termorregulação durante a hibernação, ela não é completamente abandonada e o controle hipotalâmico é mantido a baixas temperaturas. Ecologicamente, a manutenção da temperatura corporal em torno de um ponto de vista dá importância ao microclima hibernáculo. Embora os mecanismos precisos envolvidos no controle hipotalâmico da temperatura set point e da temperatura corporal permaneçam amplamente desconhecidos, evidências recentes sugerem o envolvimento de receptores de adenosina central na área pré-óptica do hipotálamo e dos nucleotídeos reguladores circadianos, que são 50-monofosfato. Os neurônios dentro da ótica do hipotálamo regulam as respostas apropriadas. Então, aqui a gente vai ter a ativação, né, dessa adenosina central, parece necessária para o torpor. Bloquear a atividade dessa adenosina previne interromper a hibernação e os agonistas podem reduzir com um sucesso um estágio semelhante ao torpor, mesmo em ratos de laboratório não históricos. Além de ativar essa adenosina, né, ele também reduz a atividade dos neurônios responsáveis por induzir uma resposta termogênica ao frio, que acaba por diminuir a temperatura set point. Tá? Os níveis de 50 monofosfatos são elevados no sangue de camundongos hibernantes, mantidos em escuridão constante, e induz hipotermia em camundongos, apesar dos ciclos normais de luz circadiana. A sazonalidade da hibernação também sugere uma relação entre a adenosina e o monofosfato na indução da hibernação. A estimulação da adenosina induz a supressão metabólica durante, mas não fora da temporada de hibernação em esquilos terrestres árticos, provavelmente devido à sensibilização da adenosina sazonal, que gera um aumento da densidade da adenosina, né, no inverno ou em níveis relativamente baixos durante o verão. Esses achados apoiam o papel e seu efeito sobre a adenosina no início do torpor. Eu vou falar sobre as adaptações metabólicas que ocorrem durante a hibernação. Primeiro, falando sobre o combustível metabólico, fontes primárias de combustível para a respiração mitocondrial muda de carboidratos para lipídios durante a hibernação. E a evidência da dependência de lipídios vem da observação de uma redução das reservas de gordura à medida que o inverno avança. Também há mudanças significativas no consciente respiratório, que também indica uma mudança de carboidratos para gordura durante a hibernação. O valor de QR próximo a 1,0 indica que os carboidratos são o principal substrato metabólico, enquanto valores de 0,7 sugerem a oxidação lipídica. Um exemplo disso são os ouriços europeus, que apresentam QR de 0,7, indicando metabolismo lipídico, assim como os esquilos do Ártico, mas o QR só permanece nessa média em uma temperatura entre 4 e 8 graus. Fora dessa faixa de temperatura, em menos 16 graus e 20 graus, o QR sobe para valores maiores que 0,85, sugerindo um retorno ao metabolismo alimentado por carboidratos. E falando um pouco sobre os mecanismos por trás da mudança de fonte metabólica, eles inibem o uso de carboidratos e aumentam a disponibilidade de ácidos graxos. A regulação dos genes de PDK4 e de PTL ocorre no coração, no músculo esquelético e no tecido adiposo branco dos esquilos terrestres durante a ruminação. A indução de PDK4 inibe a atividade do piruvato dehidrogenase por fosforilação. A conversão do piruvato em acetil-CoA é dependente do PDH, e a inibição dessa via impede a entrada de intermediários glicolíticos no ciclo do ácido tricarboxílico. Em conjunto com a inibição da glicólise por PDK4, a PTL estimula a lipólise ao quebrar os adipossomas, que são gotas de gordura, para liberar ácidos graxos para uso na via da beta-oxidação. E outras proteínas que são elevadas durante a digestão incluem a proteína de ligação de ácidos graxos do fígado, transportador de ácidos graxos, 3-hidroxi-3-metilbutaril-CoA sintase. Todas auxiliam na mudança para o metabolismo lipídico. E falando um pouco sobre as taxas metabólicas, nos mamíferos, 90% do consumo de oxigênio ocorre nas mitocôndrias,
quase 80% estão envolvidas na síntese de ATP e 20% na manutenção dos gradientes e concentrações de íon. A respiração mitocondrial é um local importante de renovação de energia e produção de calor. Então, as mudanças internas são fundamentais para a redução metabólica e redução da temperatura corporal. E as taxas de reação enzimáticas diminuem à medida que a temperatura cai. E o exemplo disso é a atividade da glicogênio fosforilase, que converte o glicogênio armazenado em glicose, diminui até 75% dos níveis eutérmicos no fígado e rins dos esquilos terrestres de Monte Dourado. Pode passar. Uma redução substancial na atividade metabólica ocorre quando enzimas e substratos metabólicos são inibidos pela adição covalente de grupos fosfato. Um processo potencialmente difundido, realizado por proteínas quinases e rapidamente revestido por proteínas fosfatadas. E a maioria dos processos celulares que consomem energia estão direta ou indiretamente associadas às membranas e à manutenção dos gradientes de concentração. Exemplo disso é a bomba de sódio e potássio em esquilos terrestres do Monte Dourado, que tem uma redução da atividade em até 60%. Já a síntese de proteínas é responsável por até 10% da taxa metabólica de repouso em mamíferos e é amplamente regulado durante a hibernação. O exemplo disso é que em esquilos terrestres de 3 linhas hibernantes, a taxa de síntese de proteína é reduzida para 34% do valor eutérmico do tecido cerebral e 15% do tecido renal. Enfim, há centenas de taxas metabólicas reduzidas. Esses são apenas alguns exemplos. E cada animal tem um tipo de metabolismo diferente em estados normais e em estados de hibernação. Olá, eu sou Bruno Oliveira e eu sou responsável por apresentar a vocês a introdução ao tema Adaptações-chave ao frio e à quietude. Os primeiros aspectos foram expressões genéticas envolvidas nessas adaptações. Apesar de terem as suas sínteses reduzidas, os níveis estáveis da maioria dos mRNAs, que são os RNAs mensageiros, e das proteínas não diminuem durante o processo de hibernação. Apesar da cinética enzimática prever uma queda na degradação de proteínas à medida que a temperatura corporal cai, essa temperatura corporal eu vou tratar como TB aqui, a perda de proteínas e a degradação de mRNA continuam mais lentamente do que o esperado. E isso se dá pois existem mecanismos responsáveis por conservar os precursores genéticos durante a hibernação, tais como o aumento sazonal da robustez da cauda poliar do RNA. Essa cauda poliar do RNA recebe esse nome pois é uma cauda que carrega cerca de 200 adeninas que se enrolam ao redor de uma proteína ligadora. E ela tem função de atuar como acentuadora na tradução. Ela tem função na proteção do mRNA contra a digestão por nucleases presentes no meio. Ela proporciona uma maior estabilidade à molécula e se especula também que ela tem um papel importante no transporte desse mRNA para o citoplasma. Essa especulação toda tem como base, com os animais em estudo para esse tema, que são esses esquilos terrestres hibernantes do Ártico, um aumento dos locais de ligação para a estabilização das proteínas nos resíduos ao longo dessas caudas de poliar dos seus mRNAs isolados. E essa é uma alteração não vista em esquilos terrestres ativos durante o verão. Um número pequeno de genes são regulados durante a hibernação, além dos já associados ao metabolismo. Alguns exemplos são o PDK4, que já foi apresentado aqui, que é a isoenzima quinase quinoenzima, e o PTL, que é o triacilglicerol lipase pancreática. Os níveis de algumas proteínas produzidas no fígado e liberadas no sangue são aumentados com função de preservar essa função celular em baixas temperaturas. Um exemplo é a alfa-2 macroglobulina, que ela é produzida pelas células parenquimatosas do fígado e age como uma inibidora de enzimas que intervêm nos sistemas calicreína e cinina. Essa proteína ela impede a coagulação e ajuda na perfusão do sangue em baixas temperaturas. Um outro exemplo é a polipoproteína A1, ou ApoA1, que transfere ácidos graxos de cadeia longa para tecidos-alvo.
E a regulação seletiva da síntese de proteínas permite que os hibernantes diminuam o consumo energético, enquanto os níveis dessas proteínas importantes para as funções celulares são simultaneamente mantidos. Os animais em estudo para essa pesquisa foram as marmotas hibernantes, e nelas foi percebido que o retículo sarcoplasmático CA2+, ATPase, ou SERCA2A, é regulado positivamente em seu coração. E o aumento dessa atividade de SERCA2A não apenas preserva a função cardíaca em baixa temperatura corporal, que é por meio do equilíbrio de CA2+, mas também fornece calor metabólico localizado dentro das membranas de cardiomiócitos. Outro atuante de importância central para a expressão gênica durante o processo de hibernação é o microRNA, o qual eu vou tratar aqui como miRNA. Existem poucos estudos sobre a expressão de miRNA durante a hibernação, mas eles são de extrema importância para o entendimento de como ela funciona. Mas o que são esses miRNAs? São pequenas transcrições não codificadas que se ligam aos mRNAs, que são os RNAs mensageiros, e os direcionam para uma degradação ou inibição de sua tradução. A regulação seletiva e tecidual específica do miRNA pode preservar a função de órgãos críticos e contribuir para a mudança metabólica durante o processo de hibernação. Os animais em pesquisa para esse tópico foram os esquilos terrestres de 13 camadas, ou 13 linhas. Durante a hibernação, os seus níveis de miRNA1 e miRNA21 nos rins são respectivamente 100% e 30% mais altos do que comparados em eutermia, que é a manutenção da temperatura corporal. A expressão do miRNA1 ela é associada com o aumento da proliferação celular no organismo. E a expressão do miRNA21 ela está envolvida com a inibição da apoptose celular. A manutenção da estrutura e função dos rins durante a hibernação ela é auxiliada pela regulação positiva desses miRNAs. Alguns outros miRNAs eles são regulados negativamente durante a hibernação, com o objetivo de reduzir a rotação do ATP e promover a lipólise. A lipólise ela é promovida quando não há glicose suficiente na corrente sanguínea e para suprir as atividades físicas do ser vivo ali, devido à pouca ingestão de carboidratos. Os transcritos de miRNA 24 e miRNA 122A, eles são reduzidos no coração e músculo esquelético em animais entorpecidos. E a redução de miRNA 24, ela implica na supressão do crescimento e diferenciação celular. Já a inibição do miRNA 122A, ela reduz a lipogênese e promove a oxidação dos ácidos graxos. Os papéis desses mRNAs, eles têm sido sugeridos muito recentemente no hipometabolismo, porque os dados empíricos deles são muito escassos. E todas essas afirmações que foram feitas, elas são dadas já que os mRNAs são conservados evolutivamente em todos os animais e regulam cerca de 30 a 50% de todos os genes codificadores de proteínas. Agora eu vou fazer uma instrução ao segundo subtema desse tópico, que ronda em torno das funções da membrana durante o processo de hibernação. As membranas lipídicas são um limite seletivamente permeável e vital para quase todos os processos celulares, e elas seguem os seguintes aspectos. A fluidez e as atividades das bombas intermembranas são reduzidas em ação da queda da temperatura, e o vazamento induzido pelo frio e a ruptura de gradientes de íons causam uma grande perda na função celular e de órgãos também. Nos últimos 50 anos, alguns cientistas eles assumiram que a característica fluida da membrana é crucial para essa adaptabilidade. Ao sentir a fluidez da membrana, a célula saberia o que fazer para sobreviver no frio. Os hibernadores mamíferos eles mantêm a função da membrana mesmo em temperaturas frias, sem padrões consistentes de poliinsaturação. E isso sugere que diferentes mecanismos estão envolvidos e é diferente da poliinsaturação generalizada, que é observada em ectotérmicos adaptados ao frio. Essa também é chamada de adaptação homeoviscosa. Eu vou explicar um pouco seu conceito. Para sobreviverem por longos períodos, esses organismos precisam ajustar a composição lipídica das suas membranas durante estresses de frio,
e isso visando manter as suas funções normais. Uma membrana muito saturada, exposta a baixas temperaturas, acaba se tornando mais viscosa, sendo o estabelecimento de um maior grau de insaturação. Em correlação com o tratado anteriormente, a maioria das membranas mostra alguma mudança no índice de insaturação durante a hibernação, e isso promove efeitos mensuráveis na própria hibernação. Existe um aumento no consumo de PUFAs, que são ácidos graxos poliinsaturados dietéticos, durante o outono. Porém, esse consumo é uma faca de dois gumes, pois tanto promove benefícios como dificulta os processos. Ele facilita a entrada em torpor e alonga e aprofunda também as crises de torpor durante o processo de hibernação. No entanto, um aumento global da concentração total dessas pufas na membrana resultaria em um aumento na atividade metabólica associada a essa membrana. Os pufas, eles têm mais propensão a reagir com espécies reativas de oxigênios, que são os ROS, causando danos peroxidativos, tornando as altas concentrações disso desfavoráveis. Os animais alimentados experimentalmente com dietas mais ricas nessas pufas do que seriam ingeridas normalmente, eles hibernam em TBs mais altas e por períodos mais curtos do que os animais com níveis moderados de pufas. Ou seja, em vez de um aumento no conteúdo total de pufas na membrana, apenas uma mudança na proporção dessas pufas da classe N3 e N6 é central na manutenção das funções da membrana em baixas temperaturas. Uma maior proporção de ácidos graxos N6 para ácidos N3, por exemplo, aumenta a atividade da bomba ligada à membrana, sem aumentar os efeitos negativos associados a essas pufas. O estresse oxidativo causado pelo aumento dessas pufas, ele também pode ser compensado pela produção menor de peróxidos durante a síntese do ATP em alguns hibernadores. Esses hibernadores, eles também empregam mudanças específicas no tecido, na composição das pufas da membrana. E os níveis totais dessas pufas aumentados ocorrem principalmente no tecido adiposo. Os animais em pesquisa desse tópico aqui foram os morcegos marrons, e neles foram percebidos que suas mitocôndrias possuem apenas 1/3 da quantidade de peróxido de oxigênio por unidade de oxigênio durante a respiração, em comparação com a de camundongos de patas brancas, por exemplo. É registrado um aumento no colesterol total durante toda a hibernação, só que isso parece estar mais relacionado ao aumento do metabolismo lipídico em um sistema fechado do que à mudança funcional da membrana. Isso tudo visto que o colesterol também aumenta a fluidez da membrana em uma baixa temperatura. O artigo base que eu li para propor esse tema fala que pode ser que ocorram mudanças específicas de tecido na concentração de colesterol durante a hibernação, como também nas pufas, mas essa não foi uma observação realizada por ele. Os animais hibernantes, eles conseguem manter uma equilibrada rotação de íons em baixas temperaturas, diferente dos animais que não são hibernantes. E isso se dá em razão de diferenças inerentes na afinidade e configuração do substrato de suas bombas intermembrana. Por exemplo, a atividade de bombas de eritrócitos Na+K+, em esquilos terrestres colombianos e porquinhos da Índia, é semelhante em altas temperaturas, como 37 graus, mas as taxas de rotatividade são de 2 a 3 vezes maior nos esquilos terrestres a 5 graus. E isso se dá porque em baixas temperaturas as células sensíveis ao frio sofrem redução na afinidade com Na+K+, ATPase, como nos porquinhos da Índia, enquanto que nas células de hibernadores há um aumento na afinidade com ATP desse Na+K+, ATPase, quando elas são esfriadas, no caso. As células de hibernadores, elas também mantêm um equilíbrio de cálcio melhor do que os não hibernadores em baixas temperaturas. Os animais em pesquisa para esse tópico foram ratos comuns. No caso, nesses ratos foi presente um aumento no influxo de Ca2+ no citoplasma à medida que a temperatura caía, enquanto que acontece o oposto nos esquilos terrestres colombianos, devido à menor presença da abertura de canais de cálcio. Porém, da mesma forma, os esquilos terrestres de Richardson, que são uma outra espécie analisada, eles têm menos Ca2+,
ATPase e níveis de ativação de limiar mais altos no músculo liso comparados aos porquinhos da Índia, que foram mencionados anteriormente. Analisando, né, de forma ampla, ter poucos canais iônicos menos responsivos permite maior controle sobre o fluxo iônico em temperaturas frias. Porém, existem custos associados, como, por exemplo, para a realização de contrações musculares, são necessários estímulos mais fortes, e assim o desempenho pode sofrer mesmo em temperaturas eutérmicas. E essas compensações são consistentes na hipótese de que os hibernadores eles são generalistas térmicos, e eles se saem bem em amplas faixas de temperatura, mas eles não são especialistas térmicos ou homeotérmicos obrigatórios, né? Dentro da sua faixa de temperatura ótima, que são as temperaturas eutérmicas. A função neural. A função do sistema nervoso durante a hibernação é crítica, já que os animais precisam continuar recebendo estímulos e regular a atividade cardiovascular. Eles também precisam voltar à sua atividade normal após a hibernação. A temperatura hipotalâmica varia dependendo da espécie e do ambiente, mas os hibernadores normalmente evitam alcançar uma temperatura corporal muito abaixo de zero e ativamente aumentam a taxa metabólica mediante o uso de combustíveis não lipídicos. As marmotas alpinas não apresentaram diminuição de capacidade para a realização das suas tarefas após 6 meses de hibernação. Os neurônios dos hibernantes apresentam uma perda da associação sináptica dependendo da baixa temperatura, ou seja, eles reduzem a temperatura sináptica para evitar o dano cerebral permanente, já que essas temperaturas frias inibem a ação de neurotransmissores como o glutamato. O glutamato e receptores aumentam o risco de excitotoxicidade, que na sua vez leva a uma hipóxia cerebral e podendo causar um dano permanente aos neurônios. Mas, com a temperatura baixa, também acontece a parada dos canais iônicos e uma regulação negativa dos neuroreceptores protegem ainda mais aos neurônios durante a hibernação. Os esquilos terrestres do Ártico em hibernação mostraram diminuição da fosforilação e função de N-metil D-aspartato, em comparação com o coespecífico. O N-metil D-aspartato é um receptor do glutamato. Os mecanismos de adaptação para a proteção neural também possuem os seus efeitos. Pela diminuição da atividade elétrica, a diminuição da função neural ocorre durante longos períodos de hibernação profunda. O sono, particularmente a fase REM, é necessário para manter a memória e atualizar as conexões somáticas. Tudo isto só pode ocorrer com uma temperatura corporal mínima de 25 centígrados durante a hibernação. Os estados de torpor produzem efeitos parecidos aos observados após a privação do sono. Esse estado é chamado de hibernação ambulante. Função cardiovascular. O equilíbrio de cálcio se mantém melhor nos animais hibernantes do que nos não hibernantes. Isso porque os hibernantes possuem altos níveis de PUFA, que são os ácidos graxos poliinsaturados, que aumentam a atividade somática de CERCA2, reduzindo a quantidade de íons cálcio no citosol. O CERCA2 é um regulador dos íons cálcio. As temperaturas frias provocam influxo de íons cálcio no citosol, que na vez provoca arritmias em células sensíveis ao frio. Os euríceos europeus e esquilos à terra de Richardson exibem uma nítida falta de acúmulo intracelular de íons cálcio com a queda da temperatura, enquanto as cobaias mostram um aumento linear previsível na concentração de íons cálcio citosólicos. Função muscular. A manutenção do volume muscular durante a hibernação é incondicional para quando os animais voltam ao seu estado normal de atividade, para fazer termogênese, já que o músculo propaga o calor a partir do tremor muscular. E também é importante para situações de emergência. Os hibernantes possuem
muito tecido muscular durante e após a hibernação, considerando os longos períodos de dormência, já que a perda muscular acontece por inanição e dessuso. Propriedades da fibra muscular dos morcegos hibernando e sobre condições naturais são as mesmas pré e pós-hibernação, provavelmente pela regulação da miostatina. Ensaios de tecido muscular mostrados de esquilos terrestres durante diferentes períodos de hibernação não mostraram aumento da miostatina. Em algumas espécies, a massa muscular pode aumentar apesar da inatividade durante a hibernação. Em esquilos terrestres, a relação entre o volume muscular e a massa corporal mostra aumento desproporcional meses anteriores à emergência, em maio, que é o tempo de saída da hibernação. O metabolismo muscular é mediado por fosforilações reversíveis de enzimas-chave, como a P38 MAPK, a Mitogen Activated Protein Kinase. O tecido muscular não é apenas mantido, mas também é priorizado e ativamente sintetizado no meio da hibernação. Outras adaptações. A redução da capacidade imunológica deixa os indivíduos suscetíveis a parasitas e a doenças, mas previne o recrutamento em larga escala de citocinas e, consequentemente, é uma resposta inflamatória. A supressão do apetite durante o processo de hibernação causa uma redução da massa do intestino desses indivíduos. Em marmotas alpinas, a massa estomacal e intestino delgado é 105% e 259% maior durante meados do verão do que no fim da hibernação, respectivamente. Não ocorre o fluxo líquido de nutrientes no tecido da mucosa durante a hibernação. Requisitos para o reaquecimento e excitação. Reaquecimento usando calor endógeno é característico de todos os pequenos mamíferos, além dos tenrecs, que periodicamente podem despertar durante a hibernação. Motivos de excitação de um animal em hibernação são restauração da função neural, acasalamento, manutenção do tecido muscular e acesso a alimentos e água. As excitações desempenham um papel essencial na biologia da hibernação e usam uma quantidade desproporcionalmente grande de energia. Mais de 80% das reservas de energia podem ser gastas aquecendo e mantendo o TB alta durante as excitações e ataques eutérmicos. É essencial que os hibernadores tenham mecanismos para tornar esse processo o mais eficiente possível. Termogênese sem tremores. A termogênese não trêmica, em grande parte, depende do tecido adiposo marrom, o BAT. Ele é a fonte predominante de energia e calor durante a excitação do torpor. Ao contrário do processo de tremor, a energia liberada pelo BAT é inteiramente térmica. Assim, o resultado exclusivamente termogênico da oxidação do BAT é o principal benefício de seu uso na excitação durante a hibernação. Por razões desconhecidas, a via de sinalização que estimula a termogênese BAT em hibernadores é mais responsiva à medida que a temperatura cai. Em hamster sírios, a estimulação da via B adrenérgica a 36 graus Celsius não produz nenhuma mudança na atividade metabólica em indivíduos hibernados, não hibernantes ou aclimatados. Mas a estimulação a 12 graus Celsius resulta no aumento de quase 200% nos animais hibernantes e nenhuma mudança nos outros grupos. O tecido adiposo marrom tem uma densidade maior de mitocôndrias do que qualquer outro tecido e contém várias gotículas lipídicas menores em comparação a uma única gota grande. O receptor gama coactivator 1-alfa é um corregulador do metabolismo que estimula a biogênese mitocondrial e pode desempenhar um papel fundamental no número de mitocôndrias em morcegos. Em pequenos morcegos marrons, o PGC1A é regulado durante a hibernação em um grau mais alto em BAT do que todos os outros tecidos. Além de ocorrer em maior densidade, as mitocôndrias no BAT são especializadas para a produção de calor pelo desacoplamento da produção de ATP. Termogeninas UCP1 são encontradas em alta densidade nas mitocôndrias do BAT e permitem que os elétrons contornem a ATPase enquanto reentram na matriz mitocondrial. A cadeia de transporte de elétrons encontrada nas mitocôndrias do BAT também é adaptada para o aumento da atividade.
Por exemplo, na hibernação de pequenos morcegos marrons, a expressão de genes para alguns componentes da cadeia de transporte de elétrons nas membranas das mitocôndrias, BAT, é regulada em até 400% em comparação a outros tecidos durante a hibernação, e todos os tecidos conspecíficos eutérmicos. Em conjunto, o BAT fornece à maioria dos hibernantes um mecanismo para aumentar o calor da produção de calor em TB relativamente baixa em comparação aos outros tecidos, incluindo Watt e músculo. A falta de BAT não exclui necessariamente o uso da hibernação. A pequena diferença entre MR ativo e hibernante e TB em equídenas pode tornar possível o reaquecimento usando apenas Watt e termogênese tremendo. Para concluir, vimos então que as adaptações associadas à hibernação são extremamente importantes e diversas, permitindo maior armazenamento de energia, redução metabólica e de temperatura corporal, manutenção seletiva de processos biológicos vitais e proteção celular em estado isquêmico e hipotérmico, e os meios para a reversão completa para um estado eutérmico. Tudo isso com praticamente nenhuma consequência para os animais hibernantes. A realização desse processo é importante para a proteção do animal, do frio, e também para evitar que ele sinta fome e tenha que competir com outros animais por comida, garantindo assim a sua sobrevivência no período de inverno. Concluímos, portanto, que a hibernação é um importante exemplo da capacidade que os seres vivos possuem de alterar o funcionamento do seu organismo para sobreviver em situações de extremo estresse. Sem essa capacidade, provavelmente muitas espécies não teriam se estabelecido em ambientes inóspitos. Por fim, a gente queria agradecer ao professor Marcelo pelas aulas e aos nossos tutores, Paulo e Fernanda, pela ajuda e tempo disponível para tirar as nossas dúvidas. Obrigada.